pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu acho que a maioria esmagadora das perguntas que eu recebo é sobre relacionamento, né? Seja relacionamento entre pais e filhos, seja relacionamento com chefe, com amigos, relacionamento afetivo. É isso que permeia a nossa vida, relações interpessoais e as questões que a gente tem com outras pessoas, né? Esse é o grande motivo dos nossos dilemas, dos nossos conflitos, porque na medida em que eu tenho o outro, eu tenho um espelho para me conhecer. Tem uma frase fantástica do Osho que ele fala que relacionamentos são espelhos. Eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. Tome! Eu sei que é difícil ouvir isso, né, gente? Mas quando a gente se relaciona, quando a gente troca com alguém, a gente aprende mais sobre a gente mesmo. Porque quando eu tô sozinho, quando eu não tenho espelho, né, quando eu não tenho alguém para trocar, alguém com quem aprender algo, eu não vou ter que lidar com algumas limitações, eu não vou ter que lidar com as minhas sombras, com alguns medos, com algumas angústias, com alguns traumas, né, porque só tô eu ali. Mas a partir do momento que tô eu e mais alguém, você pode perceber, né? Quando você tá com alguém, se relacionando com alguém, seu comportamento muda, seu olhar muda, muitas vezes você aciona as suas defesas, né? Muitas vezes aquela pessoa inspira as suas sombras, inspira o seu pior lado, ou muitas vezes aquela pessoa inspira o seu lado alegre, o seu lado amoroso, o seu lado filósofo, o seu lado reflexivo, né? Com cada pessoa, a gente tem um tipo de relação e cada pessoa inspira em nós alguns aspectos da nossa personalidade. Você pode perceber, tem pessoas, né, com as quais a gente tem afinidade no nosso lado sombra. Isso inclusive é uma coisa que eu aprendi com a Ali Cravo que faz muito sentido para mim, porque sempre a gente se une com as pessoas por afinidade. Muitas vezes é afinidade na luz e muitas vezes é afinidade na sombra. Então muitas vezes a gente tem medos, inseguranças, traumas e a gente atrai alguns amigos que têm os mesmos padrões energéticos. E o convívio com essas pessoas acaba reforçando as nossas sombras. Então não é que uma pessoa é boa ou má por si só. Não é a pessoa que é boa ou má. Todo mundo tem luz e sombra. Mas às vezes, em alguns relacionamentos, aspectos da nossa sombra ficam reforçados. Pode perceber, se você se junta ali com um monte de gente que fica se queixando da vida, se lamentando, criticando todo mundo, se você tem esse lado na sua sombra, é possível que aquele grupo, aquelas pessoas com as quais você tem afinidade na sombra, acabem inspirando esse aspecto da sua psique para vir à tona. Então, às vezes era um aspecto que estava reprimido, mas aquele relacionamento trouxe seu pior lado à tona. Ou ao contrário, se você está ao lado de uma pessoa que é feliz, que é otimista, que a maior parte do tempo é alegre, consegue focar na gratidão de forma genuína e não só por performance, mas é uma pessoa que consegue ser grata, que é positiva, que consegue ver o lado luz de tudo que acontece, pode ser que essa pessoa te puxe para a luz também, para você exercer a luz que está em você. Então não é que aquela pessoa vai inserir luz em você, não é isso, a pessoa não vai transformar você. A pessoa vai inspirar algo que já existe em você, entende? Porque a pessoa está focada na luz, então ela vai te ajudar a fazer você reconhecer a luz, o amor, a alegria que já existem em você, mas que estavam camuflados pelos medos do ego, entende? Então aquela relação vai inspirar o melhor em você. Por isso que é importante a gente ficar atento com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona. Quais são as pessoas com as quais a gente despende a maior parte do nosso tempo? Porque está tendo uma troca de energia o tempo todo e algumas pessoas reforçam a nossa luz, outras pessoas reforçam as nossas sombras. E a culpa não é do outro. Ah, eu tô mal assim porque o outro me sugou, o outro fez isso. Não é o outro. Na verdade, eu já tinha aquele aspecto de insegurança em mim. E aí, quando eu estava conversando com aquela outra pessoa, aquele aspecto da pessoa acionou esse lado meu, que
porque eu abri meu campo energético, né, abri meu coração para aquela pessoa com a qual eu tinha afinidade na sombra e não na luz, né? E aí eu permiti, eu abri a porta para que aquela pessoa pudesse sugar a minha energia, então aquela relação se tornou tóxica para mim, porque aquela pessoa se revelou uma sanguessuga da minha energia, porque eu fui incapaz de colocar limites, de delimitar o meu espaço. Eu fiquei ali contribuindo naquela relação que estava sugando a minha energia. Mas isso só aconteceu porque havia um elemento interno em mim que permitiu que o outro espelhasse aquele aspecto nele, entende, gente? Relacionamentos são espelhos, eles estão o tempo todo dizendo pra gente o que a gente tem que melhorar na gente. Por isso que é tão importante, eu já falei sobre isso várias vezes aqui, quando eu cito o livro Efeito Sombra, do Deepak Chopra, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford, que é coautora do Efeito Sombra. Eu sempre falo pra vocês, observem aquilo que irrita muito no outro. Observe as queixas que você tem em relação a outra pessoa e depois olhe para si mesmo. Pode ter certeza que aquela pessoa está inspirando alguns aspectos da sua sombra que estão reprimidos. E quando você critica aquela pessoa, quando aquela pessoa te irrita de alguma forma, olha para você e procura observar quais aspectos da sua sombra você está projetando naquela pessoa. E se aquele convívio te faz mal, não é porque você está projetando coisas que você vai se manter no convívio. Se aquele convívio não te faz bem, procura se afastar. Percebe a distância saudável que você consegue ficar daquela pessoa. O que é a distância saudável? Muita gente não entende muito bem esse conceito e usa esse termo de uma forma determinista. Esse termo foi criado pelo Ali Cravo. Ele fala assim que distância saudável é aquela distância na qual e da qual a gente consegue emanar energias amorosas para o outro. Então essa distância pode ser de 1 quilômetro, né? Pode ser de 10 quilômetros. Essa distância pode ser eu encontrar aquela pessoa uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, não encontrar nunca. Né? Depende, com cada pessoa eu vou ter um grau de afinidade e eu preciso ter a minha empatia ativada para saber até onde eu posso ir com aquela pessoa, qual o meu grau de afinidade naquele momento da minha vida. Né? E aí quando eu sinto saudade daquela pessoa e ela também sente de mim, ou seja, a saudade é recíproca, não é só de um lado, quando a saudade existe dos dois lados, significa que é o momento da gente se reencontrar. Mas enquanto não dá tempo de ter saudade, significa que o convívio não está saudável. Sabe aquela pessoa que você não aguenta mais olhar na cara dela, que você vê todo dia, ou que você vê demais, está excessivo? A pessoa é legal, ela é gente boa, mas você não aguenta mais ver a cara dela porque está demais. Isso significa que vocês já ultrapassaram a distância saudável, entende? Ou seja, vocês não deram um tempo para a relação poder respirar, para cada um poder viver o próprio indivíduo. Porque nas relações, gente, para as relações serem saudáveis, a gente precisa ter individualidade, a gente precisa ter tempo para ficar sozinho, para poder reabastecer as nossas energias. Se a gente fica convivendo com uma mesma pessoa todo dia de uma forma excessiva, se a gente se perde ali no conceito da distância saudável e a gente não consegue delimitar o nosso espaço, a gente começa a enjoar. Né? Então, por exemplo, se você passa o dia inteiro comendo, se você não fica nem uma horinha em jejum por dia, você não vai dar tempo para o seu corpo ali se reestabilizar, se reestabelecer de modo que ele queira comida de novo. Né? Claro, gente, eu tô fazendo uma comparação boba, é só para vocês entenderem o que acontece com as relações. Se a gente tem convívios compulsórios com pessoas, que às vezes até a gente gosta da pessoa, mas o convívio é excessivo, você não dá tempo para a relação respirar, não tem um momento em que cada um vai pro seu canto para exercer o indivíduo, a relação fica excessiva e você não aguenta mais olhar para a cara da pessoa, vocês começam a brigar. E não é porque não existe carinho, não é porque não existe amor ali, é porque o convívio está excessivo. Você não deu tempo para você, você não deu tempo para o outro, você fica muito em cima do outro, ou o outro muito em cima de você. Então perceber essa distância saudável, essa dinâmica relacional com cada pessoa, é o que evita um monte de problema de relacionamento. É por isso que é muito comum ter problema de relacionamento dentro de ambiente de trabalho, que é um ambiente que em geral é psicopático, existe muita competição dentro do ambiente de trabalho, um querendo provar que é melhor que o outro, um querendo puxar o saco do chefe,
o outro não quer puxar o saco, mas critica aquele que puxa o saco. Então o ambiente acaba ficando bélico, competitivo e não dá muito espaço para as pessoas respirarem, porque elas são obrigadas a se encontrarem diariamente. É claro que existem trabalhos e trabalhos, né, gente? Não é que todo trabalho é assim, mas eu recebo muito essa queixa de pessoas que têm problemas em ambiente de trabalho. Então a minha sugestão é que você perceba o grau de afinidade que você tem com cada pessoa ali, e como você sabe que você vai ter que conviver diariamente, a minha sugestão é que você evite a todo custo o conflito, a reatividade, que você evite dentro de um ambiente bélico e competitivo abrir o seu coração e contar intimidades para as pessoas, porque provavelmente aquilo vai ser usado contra você. Aí você pode falar assim, ah, mas eu sou uma pessoa verdadeira, eu ajo pelo coração, eu gosto de abrir meu coração para todo mundo. Só que, gente, a gente vive num mundo, numa terceira dimensão, onde a maior diferença que existe entre as pessoas é a diferença entre níveis de consciência. Né? Então os níveis de consciência são muito variados, não adianta a gente ser ingênuo e achar que dá para falar tudo com todo mundo, porque não é todo mundo que tem um nível de consciência parecido com o nosso para entender e acolher aquilo que a gente traz. Então com uma pessoa, por exemplo, que a gente tem, sei lá, 90% de afinidade, tem uma afinidade elevadíssima, eu estou usando o número só para ficar didático, mas claro que não dá para ser tão racional assim, tão lógico, né? Mas com uma pessoa que a gente tem um alto nível de afinidade, por exemplo, que a gente consegue abrir o coração, contar intimidade, porque você percebe que o outro tem preparo, tem maturidade para acolher sem julgar, você sabe que aquilo não vai ser usado contra você, você sabe que o outro está acolhendo porque te ama, porque te respeita. É claro que com essa pessoa, o exercício da sua amorosidade vai ser totalmente diferente do seu exercício amoroso com uma pessoa que não tem maturidade para acolher as suas dores, para te ouvir, entende? Não é que você está sendo falso com a outra pessoa, é que você não está se expressando na excelência porque você percebeu que o grau de afinidade não é suficientemente alto para o outro acolher aquilo que você está trazendo. Então é por isso que com cada pessoa a gente vai se expressar de um jeito, isso não significa falsidade. Algumas pessoas que têm uma leitura primitiva da situação podem interpretar como falsidade, mas não é falsidade, é autopreservação por conta da percepção do grau de afinidade, entende? Então, quando você começa a ter essa percepção que em cada relação você se expressa de uma determinada forma, você mostra determinadas facetas da sua personalidade justamente para conseguir conviver com a heterogeneidade de consciências de forma saudável, você entende que se expressar dessa forma não é ser omisso, não é ser falso, não é passar por cima de você, mas é expressar aquilo que é possível expressar de você de forma saudável e construtiva com aquela pessoa específica. Com a outra pessoa que tem outro nível de maturidade, de percepção, você vai ter que ter uma outra postura, porque aquela pessoa vai inspirar outro lado seu, outras facetas suas, porque com cada pessoa a gente constrói uma relação única, entende? Uma pessoa vai me espelhar de uma forma, outra de outra, entende? Não dá pra gente querer ser coração aberto com todo mundo ou fechado com todo mundo, porque vai depender desse grau de afinidade. E é isso que faz a diferença nos relacionamentos. E é justamente por essa falta de percepção que tem muita gente que tem problema de relacionamento. Porque tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa super amorosa, eu vou abrir meu coração com todo mundo, eu vou ser amoroso com todo mundo, porque essa é a minha verdade, é assim que eu sou e ponto. E a pessoa não entende que a questão não é aquilo que ela é, mas é aquilo que ela é com o outro, porque cada relação é única. Cada relação inspira alguns aspectos da nossa personalidade. Então a relação que eu vou ter com A não é a mesma relação que eu vou ter com B, porque A é uma pessoa e B é outra. A inspira alguns aspectos da minha personalidade e B inspira outros. De repente com A eu vou só falar abobrinha, vou falar besteira, vou dar risada. Com B eu já consigo filosofar sobre a vida. Não é que eu estou sendo falsa com A, eu estou sendo falsa com B, não é isso. É porque são relações diferentes. Cada relação é única, né? E muitas vezes aquilo que eu tenho para dar para uma determinada relação ou para receber não é a mesma coisa que eu tenho para dar ou receber em outra relação, porque as relações são dinâmicas, as consciências são diferentes, as pessoas inspiram
facetas diferentes da nossa personalidade. É claro, gente, que em todos nós existe uma essência, essa essência é imutável. Só que para conseguir se relacionar com as pessoas, a gente tem um ego. Inclusive já fiz vídeo aqui no canal explicando o que é ego. Mas basicamente, para quem ainda não viu esse vídeo, ego é o nosso falso eu, é aquilo que a gente aprende com o social. E a gente precisa dessa roupagem para a gente conseguir se relacionar com o mundo, com as pessoas. É claro que com algumas pessoas que têm o ego mais trabalhado, porque são pessoas que meditam, que se autoconhecem, né, que buscam o desenvolvimento da consciência, com essas pessoas muitas vezes a gente consegue se abrir mais, porque existe um preparo entre os egos para que a minha verdade, né, a minha essência possa ser melhor compreendida pelo ego do outro. Mas muitas vezes, com o ego de uma pessoa que ainda tem uma consciência mais primitiva, que não busca autoconhecimento, que projeta muito as coisas nos outros e não consegue olhar para si, com essa pessoa eu não vou conseguir ter uma relação saudável se eu me abrir completamente, porque o ego dela não tem preparo suficiente ou maturidade suficiente para acolher aquilo que eu estou trazendo. E é por isso, gente, que cada relação é única e é muito importante a gente estar sempre atento nessa questão da distância saudável, do convívio, para o convívio não ficar excessivo e nem ficar escasso, para eu perceber o que dá para falar com cada pessoa, que é uma coisa que o Ali Cravo sempre fala muito bem nos vídeos dele, né? Que é perceber o grau de afinidade que a gente tem com cada pessoa. Eu acho essa sacada genial, porque isso faz com que a gente perceba que as dinâmicas relacionais não tem que ser sempre a mesma, que as pessoas são únicas e as relações são diferentes. E talvez o meu grau de afinidade com você agora pode ser baixo, por exemplo, mas se eu mudo a minha consciência ou você muda a sua consciência, esse grau de afinidade pode mudar e pode ficar elevado. E aí eu vou querer me aproximar de você e você de mim. E não é porque a gente está sendo falso, a gente está se aproximando, antes a gente não tinha afinidade, agora a gente tem. As pessoas mudam, gente, as relações são dinâmicas. Então o grau de afinidade que antes era baixo pode ficar alto, ou ao contrário. Às vezes o grau de afinidade era alto porque existia em ambos os lados um foco nas sombras. Quantas vezes a gente tem aqueles amigos, né? Aqueles amigos que reclamam de tudo, que estão sempre se lamentando da vida, pessoas que têm baixa autoestima, né? E você também tem baixa autoestima, e você convive com aquelas pessoas para elas reforçarem aqueles padrões, né? Então a pessoa reclama daqui, você reclama de lá, a pessoa reclama do tempo, você reclama do tempo. A pessoa reclama que tá sem dinheiro, você reclama que também tá, a pessoa reclama de relacionamento, você reclama e a vida parece que tá um caos. Estão os dois ali focados na sombra, na lamentação, na lamúria, ó vida, ó céu, ó azar, né? Quem nunca teve amigos assim? Quem nunca foi esse tipo de amigo? E aí vocês estão ali naquela dinâmica de reclamação, de queixa, de lamúria, de crítica, de inveja, de fofoca. E aí, de repente, você tem um insight, um sonho, um dia, uma percepção, né? A sua essência começa a conversar com você. Você começa a ver que aquele caminho está te fazendo muito mal, está te jogando para baixo. E você começa a querer cocriar coisas positivas, você começa a meditar, a ouvir mantras para elevar a sua vibração. Você começa a fazer um treino interno de focar na luz diante de tudo aquilo que acontece, né? Sua energia começa a mudar, você começa a atrair propostas de emprego interessantes, começa a ganhar mais dinheiro, né? Você começa também a cocriar relações mais saudáveis, e aí aquele amigo que estava na lamúria, na queixa, na lamentação, num primeiro momento provavelmente ele vai ficar com inveja, vai começar a te criticar, vai falar que você mudou, que você está arrogante, que você não é mais o mesmo, né? Talvez ele queira aprender com você e se abra para isso, ou ao contrário, ele vai começar a te execrar para outras pessoas, porque vai ter inveja da sua expansão de consciência, vai começar a querer se afastar de você, você também vai querer se afastar dele, porque você percebe que a afinidade que existia entre vocês era por conta do foco nas sombras e não na luz. Existia um reforço, né, de ambos os lados para que a sombra se manifestasse, então a relação fazia mal para os dois. E quando você decide sair daquilo para se focar na sua essência, expandir a sua luz, aquele amigo não vai gostar, vai criticar, vai se sentir abandonado. E às vezes você fica culpado, que você fala, ai meu Deus, mas era tão meu amigo, aquela pessoa, e agora não é mais, não consigo mais ficar perto.
claro, né, a sua energia mudou, a sua frequência mudou. E é obviamente que quando a sua frequência muda, as afinidades mudam. Se o outro começar a vibrar na mesma frequência que você, se ele aproveitar a oportunidade para crescer, para se expandir e quiser vir junto com você, maravilha, os dois começam a crescer e aquela relação fica saudável. Ela deixa de ser uma relação com foco nas sombras e passa a ser uma relação com foco na luz. Mas o que é mais comum de acontecer, que é o que eu mais percebo nos meus atendimentos, é que você muitas vezes começa a expandir sua percepção, né, a sair aqui da horizontal e ir para a vertical, sair da frequência do ego e começa a entrar na frequência do ser, aumentando a percepção, a luz, a alegria, a amorosidade, a gratidão, né? Você começa a perceber que isso está funcionando, que a sua vida está melhorando, que os caminhos estão se abrindo, que quanto mais amor você dá, mais amor você recebe. E aquele seu amigo fica lá, olha lá, aquela lá reclamava tanto da vida, tá se fazendo de santa agora, fazendo que é toda amorosa, mas vivia falando mal dos outros pra mim. Aquela lá, né, o amigo fica na postura da inveja, porque na verdade ele tem uma inveja profunda da luz que você descobriu em você, porque ele não sabe que aquela luz também existe dentro dele, mas ele não consegue enxergar, então ele fica te chamando lá de falciane, né, fica falando que você é dissimulada, porque ele não conseguiu desenvolver isso nele. Mas na hora que ele quiser, ele também pode ter essa oportunidade, porque todo mundo tem luz e amor dentro de si, né? E você começa a mudar a sua consciência e você vai percebendo que aquelas relações que você tinha antes se tornaram tóxicas para o seu ego. Não é que o outro é tóxico, é o ego do outro que é tóxico, porque você transformou a sua consciência, então se revelou uma desafinidade ali. E aí você começa a se afastar porque você começa a buscar outras coisas, sua frequência muda. Aí você começa a co-criar outros níveis de relação, onde existe um foco maior na luz do que nas sombras, né? Mas é preciso que você dê o primeiro passo, que você tenha coragem de se afastar de relações que não te fazem tão bem, né, para poder co-criar relações que te fazem bem. Então, na medida em que você vai colocando esses limites e vai treinando ali o foco na luz, o foco na amorosidade, o foco na alegria, você vai percebendo que cada vez mais você vai co-criando relações mais saudáveis com pessoas que vão ter o ego mais preparado para o exercício amoroso, e os conflitos relacionais, eles tendem a diminuir, porque cada vez menos vai ser necessário que você tenha que discutir, que você tenha que brigar com alguém ou confrontar outra pessoa para expandir a sua consciência, porque vai chegar um momento em que você vai perceber que não é mais por aí, que isso não é mais necessário, que isso foi necessário quando você estava em outro nível de consciência, mas que agora as coisas podem ser diferentes, porque você tem outra percepção. Então você não precisa mais ficar dando murro em ponta de faca, você pode expandir a consciência através do foco na luz e na amorosidade, você não precisa mais ficar no conflito, no confronto, você não precisa mais ficar cultivando foco nas sombras para expandir a sua consciência. Bom, gente, é isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha tocado o seu coração de alguma forma. Se você gostou, lembra de deixar seu like aqui pra mim, seu comentário. Eu leio a maioria dos comentários. Infelizmente não consigo responder a todos, mas sempre recebo os comentários com muito carinho, com muita gratidão. A maioria de vocês é sempre muito querida, muito generosa. E, gente, eu é que agradeço a oportunidade de estar podendo realizar a minha missão ao fazer esses vídeos. Eu agradeço cada um de vocês que abre o coração para receber aquilo que eu tenho para dar. E saiba que se você me admira, se você vê boas coisas em mim, essas coisas também existem em você. Somos todos um.